Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta sexta-feira, sextou, né, gente? Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024, a gente tá por aqui para finalizar mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, e já te agradecendo mais uma vez, né, por você passar aí essa semana com a gente. Eita, coisa boa! Obrigado mesmo pelo carinho, pelas curtidas, pelas visualizações, também, lógico, né? Pelos comentários e também por você ter compartilhado os nossos vídeos aí nos seus grupos das suas redes sociais. Fico muito feliz e muito agradecido também, tá bom? Entre as nossas informações desta sexta-feira, vamos falar muito dos estaduais que vai acontecer nesse final de semana pelos estaduais. Falaremos também dos estaduais, a rodada, né, aí do meio de semana, que foi finalizada ontem, alguns, lógico, que foi finalizada ontem, né, outros ainda vão ser finalizados ainda nessa sexta-feira e também no final de semana, né. Pois é, a gente traz já informações dos estaduais pelo nosso país. Também traremos para você, de Rivaldo a Renato Gaúcho, Rames Rodrigues aumenta a lista de craques que frustraram a torcida do São Paulo. Ainda falando sobre o tricolor paulista, São Paulo anuncia a renovação de Diego Costa até o fim de 2028. Pois é, no Vasco da Gama, Vasco e 777 tem acordo por Duqueiroz, do Zenit, mas esbarram em sanções americanas à Rússia. Já a gente explica essa situação. E já também a gente traz o desenrolar aí do Duqueiroz, né? A gente traz o Duqueiroz, vai pro Vasco, tá negociando com outro time, já fechou com outro time, a gente traz já para você que tá ligado com a gente. Lateral direito, Rafael Ramos fica perto de trocar o Corinthians pelo Ceará. E ainda, nessa nossa edição desse primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista, a gente traz muito mais para você que está ligado sempre com a gente. FIFA nega a adoção imediata do cartão azul no futebol. Abre aspas, prematuro, fecha aspas. Essas informações e um pouco mais eu trago já para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. 2 recados, porções e bolos da Linde e Cristiano Santos. E a nossa tradicional vinheta, né? E a gente volta rapidinho já com muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Agora sim, estamos de volta para a gente trazer muita notícia, informação que você gosta, é esporte, é futebol.
gente traz já já para você muita informação, mas quanto isso, deixa aí o seu like, né? Mais conhecido também como curtida, porque ajuda muito a gente, ajuda demais a gente. Espacinho de comentário aqui, ó, para vocês comentarem sobre os nossos assuntos. Isso mesmo, você comenta aí sobre os nossos assuntos, dê a sua opinião, pode discordar, pode concordar, pode, né? O importante é eu ler aqui a sua mensagem nos comentários. Se você puder também, né, nos ajude a divulgar aí esse nosso link aqui do nosso canal Cristiano Santos, radialista, desse nosso vídeo. Espalhe aí pelos seus grupos, das suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com a gente, para ajudar, né, para ajudar aqui o canal Cristiano Santos, radialista, a alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, pois assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal. Beleza? Agradecendo a todos pelo carinho, pela companhia. Mais uma semana que está se encerrando hoje, né? Semana de vídeos se encerrando hoje. A gente só te agradece e te agradece. Vamos começar então trazendo notícia para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Hoje, lembrando que hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. Belezinha? Atualizado então para você, de Rivaldo a Renato Gaúcho, Rames Rodrigues aumenta a lista de craques que frustraram a torcida do São Paulo. Nesta semana, o Rames Rodrigues, né, decidiu encerrar sua passagem no São Paulo. O meia, com história por gigantes como Real Madrid da Espanha e Bayern de Munique da Alemanha, pediu para ter o contrato rescindido após 14 jogos e só um gol na equipe paulista. A trajetória do colombiano no tricolor, aliás, é marcada por frustração. O jogador chegou em agosto do ano passado com status de grande estrela, mas não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo no país. Teve poucas chances e chegou ao ponto de nem ser inscrito no Paulistão deste ano. Sierra era o principal jogador do Unión Espanhola, clube chileno que deu trabalho para o São Paulo nas quartas de final da Libertadores de 1994. Fez um gol e deu assistências em jogo no Morumbi, que acabou 4-3 para os donos da casa. Em busca de um camisa 10, os cartolas brasileiros viajaram ao Chile pouco depois e fecharam a contratação do meia. A chegada dele ao Morumbi virou folclore. Ele desembarcou no estádio né, do Morumbi de helicóptero. Não funcionou, né, gente? Foram só 43 jogos e 3 gols. Um deles, porém, o da vitória por 2-1 em um clássico contra o Corinthians. Esse, o caso, o jogador Sierra, né? Sierra, e não o James Rodrigues. Renato Gaúcho, o Renatão, rapaz, o Renato Gaúcho, o cara que gosta de praia, né, rapaz? Pois é, Renato Gaúcho era um atacante consagrado em 1997. Aos 34 anos, ídolo em clubes como o Grêmio, Flamengo e Fluminense. Na época, ele defendia o tricolor carioca, mas o clube devia pouco mais de R$1 milhão a ele, que não se apresentou para a pré-temporada. O São Paulo, numa parceria com a Federação Paulista de Futebol, se aproximou do jogador. A FPF pagaria os salários de Renato Gaúcho durante o Paulistão. O clube, se ele continuasse, a partir dali. Renato viajou a São Paulo, foi apresentado no CT do clube, mas ainda sem fazer exames e assinar o contrato. Preferiu apenas segurar a camisa, não a vestiu. Naquele dia, voltou ao Rio e recebeu um contato do Fluminense, de que receberia uma proposta de acordo pela dívida. O clube se acertou com Renato e ele não voltou ao São Paulo. Rivaldo, pois é, o Rivaldo campeão mundial, né, com a seleção brasileira. No fim de 2010, Rivaldo anunciou que voltaria ao Brasil para defender o Mojimirim, clube em que também era presidente. Não chegou nem a estrear. Após 2 rodadas no Paulistão de 2011, coincidentemente, na primeira, enfrentou o Mogi sem o meia. O São Paulo anunciou que tinha um acordo com um veterano de 38 anos. A passagem foi ruim e o técnico Adilson Batista chegou a ser criticado pelo presidente da época, o Juvenal Juvencio,
pelas muitas chances dadas a Rivaldo. O meia foi dispensado no fim daquele ano com 7 gols em 45 partidas. Eu nem lembrava que o Rivaldo vestia a camisa do São Paulo, sinceramente. Lúcio, 10 anos depois de vencer a Copa do Mundo com o Brasil no Japão, o zagueiro Lúcio, um dos melhores defensores daquela geração, deixou a Juventus da Itália e se transferiu para o São Paulo aos 34 anos. Deveria emprestar experiência na defesa do time que disputaria ali a Libertadores da América. O contrato era de 2 anos, mas com 6 meses, Lúcio foi afastado do time. Em julho de 2013, Lúcio cometeu, na verdade, o que a diretoria classificou como ato de indisciplina antes de uma viagem ao exterior. Mas antes, ele já tinha demonstrado irritação ao ser substituído em jogo da Libertadores. Ele ficou cerca de 4 meses treinando separado do elenco até rescindir. Depois, só pulou o muro, acertou com o Palmeiras para a temporada seguinte, sem grande destaque também. Daniel Alves. A contratação de Daniel Alves foi bombástica. Ele tinha acabado de deixar o Paris Saint-Germain em 2019 e ainda era considerado um dos melhores da posição no mundo. Especulava-se que ele pudesse permanecer na elite da Europa, mas torcedor do São Paulo aceitou defender o clube num contrato que, por projeto, ele receberia pagamentos altíssimos a partir da exploração de sua imagem. A apresentação do jogador lotou o Morumbi e foi um espetáculo de luzes. Em campo, o desempenho não foi tão ruim e até um título ele conquistou, o Paulistão de 2021, mas tudo desandou. O projeto de marketing naufragou e o São Paulo acumulou enorme dívida com o jogador. Daniel Alves impôs que iria defender a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio, onde conquistou o ouro. Logo depois da final, porém, ainda no Japão, não poupou críticas ao clube pelos atrasos. Daniel nunca mais jogou pelo tricolor. Pouco depois, chegou a um acordo pela rescisão e parcelamento da dívida, cerca de 500 mil mensais por 5 anos. Hoje, está preso na Espanha, acusado de estuprar uma mulher em Barcelona. O julgamento foi nessa semana e o Ministério Público local pediu sua condenação, mas a sentença ainda não foi divulgada. Né, rapaz? As frustrações, né, de contratações chamadas grandes do São Paulo que não deram certo. As que não deram certo foram essas daí, né? Do tricolor paulista. Mas acontece, não é uma coisa exclusiva do São Paulo, não, viu, gente? Não é uma coisa só com o São Paulo, não. Muitos outros clubes também passaram por grandes decepções como essa. O cara chega... Por isso que hoje em dia, a questão de contratação, até converso, falo isso para alguns amigos meus, né, em grupos de WhatsApp. Hoje o cara chega com status de jogadoraço. Isso não quer dizer nada, gente. Claro que se você tiver uma grana para você chegar e contratar jogadores grandes, de nome, maravilha. Mas isso não quer dizer nada hoje. Hoje, às vezes... Vou dar alguns exemplos para vocês aqui da temporada passada. Quer ver? O Eduardo do Botafogo, meio-campista do Botafogo. Alguém conhecia o Eduardo? Não. Os scouts do Botafogo descobriram o jogador, contratou o jogador, ele fez um belo... Vamos tirar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque ninguém foi bem no Botafogo, né? Mas ele fez um belo Campeonato Brasileiro. E é um bom jogador. Tiquinho Soares. Alguém conhecia Tiquinho Soares? Tudo bem, ele estava jogando no futebol português, etc e tal, mas alguém conhecia ele? Ninguém conhecia. O Botafogo foi lá, contratou o jogador, deu certo. Não pode falar, não deu certo. Deu certo sim. O Grêmio recentemente fez uma proposta para o Tiquinho Soares. Bom jogador. Eu, Cristiano, queria sim o Tiquinho Soares no meu time, sem dúvida nenhuma. Queria sim. Se eu fosse presidente, tivesse a possibilidade, traz o Tiquinho Soares. Queria sim. Eu acho muito bom jogador, né? Paulinho do Vasco. Alguém conhecia o Paulinho antes dele chegar no Vasco?
ter chamado de Paulinho de Paula, depois ele pediu para não ser chamado de Paulinho de Paula. Alguém conhecia? Não conhecia, gente. Então, assim, são inúmeros jogadores que você às vezes traz sem tanta badalação e dá certo. E às vezes você traz jogadores super badalados e acaba não dando certo. Mas isso é futebol, gente. Acontece, faz parte. Ainda falando do tricolor paulista, São Paulo anuncia a renovação de Diego Costa até o fim de 2028. São Paulo anunciou na última quinta-feira, ontem, a renovação de contrato do zagueiro Diego Costa até 2028. O novo vínculo foi assinado na última quarta-feira, antes da vitória do tricolor contra o Água Santa pela quinta rodada do Campeonato Paulista no Morumbis. O contrato de Diego Costa com o São Paulo vale apenas até o fim desta temporada. Ainda no início do ano, a diretoria tricolor iniciou as conversas para renovar com o zagueiro formado em Cotia. Com a saída de Beraldo para o PSG da França, Diego Costa ganhou espaço no São Paulo, iniciou a atual temporada como titular ao lado de Arboleda, que também negocia sua renovação contratual com o clube paulista. Ele seria o quinto batedor de pênaltis do São Paulo na decisão da Supercopa contra o Palmeiras. As duas defesas de Rafael, porém, impediram que ele fechasse a série pelo lado do tricolor. A diretoria negocia também renovações com o lateral esquerdo Wellington e também o atacante Juan. Os dois casos ainda estão em estágio menos avançado. Ambos têm contrato com o São Paulo até o fim do ano de 2024. É o tricolor paulista, né, rapaz? Se ajeitando. Claro que, como já disse aqui, o James Rodrigues ou o Rames Rodrigues não vai ficar no São Paulo. Acho que não vai fazer falta. Acredito eu que não. Acho que o torcedor do São Paulo está comemorando aí a saída do Rames Rodrigues. E vai ajeitando ali, vai, né? Quem já está ali, que tem capacidade, né? De continuar no São Paulo, de vestir a camisa do São Paulo, lógico que vai ser renovado o contrato. Outros jogadores devem receber proposta, se não nessa janela, mas em outra, na janela do meio do ano, né? Mas o São Paulo vai pouco a pouco aí ajeitando os últimos parafusos, né? Apertando os últimos parafusos para que o São Paulo possa fazer uma boa temporada de 2024. É animadora, né? É animadora até porque ganhou o primeiro título aí da temporada. Claro que não é um título assim que você possa falar no final do ano, por exemplo. Vou dar um exemplo. Esse título do São Paulo está sendo bom agora, beleza. Não é uma crítica não, viu? Pelo amor de Deus. Mas se o São Paulo passar zerado das outras, né? Das outras competições, o que é que vai acontecer? O torcedor... Ah, mas nós fomos campeões lá da Supercopa do Brasil. O torcedor vai querer saber disso. O torcedor quer agora ou um título do brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Libertadores da América. É isso, né? É isso, principalmente Libertadores, né? Que é o desejo maior do torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo é apaixonado por Libertadores. Vasco e 777 tem acordo por Duqueiroz do Zenit, mas esbarram em sanções americanas à Rússia. Vamos tentar entender esse caso aqui. Na verdade, não tem negócio mais. O Duqueiroz já acertou com outro time brasileiro. O Vasco chegou a um acordo com Duqueiroz do Zenit, mas o negócio não deve acontecer. Mesmo com a aproximação da 777, a conversa positiva entre os clubes e o interesse do jogador em se transferir a São Januário, a negociação não avançou nos últimos dias. O contexto? A guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois é, isso porque a mantenedora do Zenit é a Gazprom, estatal que é um pilar da economia russa com as exportações de gás. O grupo foi um dos principais alvos das sanções criminais ocidentais de Estados Unidos e União Europeia com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois é, as negociações entre os clubes correram bem, com a aprovação da 777, empresa norte-americana que detém 70% do futebol do Vasco. O clube fecharia a contratação de Duqueiroz por empréstimo para suprir as carências no meio de campo, com as lesões aí de Jair e Paulinho. No entanto, a Gazprom, mantenedora aí e patrocinadora do Zenit, faz parte de uma das listas de empresas sancionadas
pelo governo dos Estados Unidos, que proíbe e não recomenda negociações com pessoas físicas ou jurídicas norte-americanas, como a 777 Partners, né, sob possibilidade de processos criminais. Mesmo com o Vasco SAF sendo uma empresa brasileira, o capital é norte-americano. Diante deste cenário, a negociação estagnou e é vista como improvável de acontecer. Sem saída, a 777 e o Vasco seguirão no mercado atrás de outro jogador para a posição de volante. Sanções no futebol. Não é a primeira vez que sanções com a Gazprom afetam o futebol. Além de ser acionista do Zenit da Rússia, a empresa exportadora de gás era patrocinadora da UEFA e do Schalke 04, por exemplo. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, todos os contratos foram encerrados. A FIFA baniu a Rússia de todas as suas competições e não conta mais com a Gazprom entre suas patrocinadoras. Parceria estabelecida desde 2014. A Gazprom é a maior empresa russa do ramo de energia e também a maior exportadora de gás do planeta, sendo fornecedora fundamental para diversos países europeus com economia forte. A gigante é patrocinadora do Schalke desde 2007 e tem outros investimentos importantes no futebol europeu, também sendo uma parceria antiga da UEFA, a ponto de patrocinar a Liga dos Campeões. Inclusive, é a gigante russa que dá nome comercial ao estádio Krestovsky, em São Petersburgo, local para onde a final da Liga dos Campeões 2021-2022 estava marcada. Casa do Zenit, clube também patrocinado aí pela empresa e palco de duelos na Copa do Mundo de 2018. O estádio perdeu o direito de sediar a final da Champions League de 2021-2022 por conta do conflito entre russos e ucranianos. Vê como é que é a coisa, né, rapaz? Devido a essa guerra aí, o Vasco não fechou com o Duqueiroz. Tem coisas que só acontece com o Vasco, gente. Paciência. Falando no Duqueiroz, o Duqueiroz é do Grêmio. O Grêmio acerta a contratação de Duqueiroz. Pois é, estava tudo certo com o Vasco. Não deu certo, o Duqueiroz já foi para o Grêmio. O Grêmio acertou a contratação do volante Duqueiroz, de 24 anos. O jogador, que pertence ao Zenit da Rússia, é aguardado na próxima semana em Porto Alegre para realizar exames e assinar contrato de empréstimo por 1 ano, com opção de compra fixada. Conforme apurou o GE, a direção gremista já tem acerto com o staff do jogador e o Zenit. Os russos já aceitaram a proposta gremista. No momento, as partes estão trocando documentos, enquanto o Duqueiroz já está se organizando para viajar à capital gaúcha nos próximos dias. Ex-Corinthians, o jogador é um desejo antigo da direção. No início de janeiro, o Grêmio efetuou uma proposta para contratar o jogador, mas o negócio não avançou. Nos últimos dias, o Vasco abriu conversas com o staff do atleta e até obteve resposta positiva do jogador e do clube russo, mas a negociação ficou travada por outras questões. Duqueiroz é também um pedido de Renato, principalmente pela polivalência. No Corinthians, atuou como volante, mas também lateral direito. Além disso, pode ser opção jogando como meia aberto pelo lado direito, em uma função parecida com a que o técnico gremista utilizou Bitelo no ano passado. O volante surgiu em 2021, cria das categorias de base do Timão. No time paulista, atuou em 99 partidas, fez 3 gols e deu 4 assistências. No meio do ano passado, foi vendido, junto com Gustavo Mantuan, ao Zenit da Rússia. No clube russo, aliás, no país russo, né, na Rússia, o volante alternou momentos como titular e reserva. A última vez que atuou em uma partida oficial foi no dia 9 de dezembro, mas o calendário do futebol russo está parado no momento. No total, foram 16 jogos pela equipe europeia, com 1 gol marcado. O jogador não tem lesão e chega em condições de jogar do ponto de vista físico. Duqueiroz vinha treinando normalmente no Zenit e estava participando de alguns amistosos enquanto o campeonato russo não é retomado. Aquela coisa, né, rapaz? Como o Grêmio não tem nada a ver com a briga, a guerra entre Rússia e Ucrânia, né?
Não deu certo com o Corinthians, não deu certo com o Vasco, deu certo com o Grêmio, né? Do Queiroz vai ser jogador do Tricolor Gaúcho. Lateral direito, Rafael Ramos fica perto de trocar o Corinthians pelo Ceará. O lateral direito, Rafael Ramos, de 29 anos, está perto de trocar o Corinthians pelo Ceará. Ainda restam detalhes a serem resolvidos para o negócio ser fechado. Mas todas as partes confiam em um breve acerto. Como Rafael Ramos só tem vínculo com o Corinthians até junho, já pode assinar um pré-contrato, o clube deve liberá-lo de graça, ficando com parte dos direitos econômicos do lateral. O contrato de Rafael Ramos com o Ceará deve ser de 1 ano, com as condições para renovação por mais uma temporada já pré-estabelecidas. O avanço do Ceará nas negociações foi noticiado inicialmente por O Povo e confirmado pelo GE. Fora dos planos nesta temporada, Rafael Ramos nem sequer foi inscrito no Campeonato Paulista. O lateral foi contratado pelo Corinthians em 2022, indicado pelo técnico Vitor Pereira. Reserva de Fagner, em quase toda a sua passagem pelo clube, o jogador disputou 31 partidas, sendo 22 como titular. Pois é, no Ceará, o português vai disputar a posição com Raí Ramos. Rapaz, é o lateral direito Rafael Ramos que não vai fazer, né? Não vai deixar saudades no Corinthians de jeito nenhum. Vai disputar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? Tentar ajudar o Ceará a voltar para a elite do futebol. FIFA nega adoção imediata do cartão azul no futebol. Abre aspas, prematuro, fecha... Gente, sinceramente, tem umas mudanças que são anunciadas, são Jesus Cristo, né? A invenção do cartão azul no futebol. Meu Deus do céu. A FIFA emitiu comunicado na última quinta-feira, ou seja, ontem, sobre a notícia de que um cartão azul seria em breve introduzido no futebol profissional. De acordo com o comunicado da entidade máxima do futebol, afirmar isso seria incorreto e prematuro. Qualquer teste, se implementado, deve ser limitado de uma maneira responsável aos níveis inferiores, uma posição que a FIFA pretende reiterar quando esse item for discutido com a IFAB no dia 1º de março, explicou a FIFA. Segundo o jornal inglês The Telegraph, um cartão azul poderá ser introduzido no futebol profissional para punir lances antidesportivos dentro dos jogos. Pois é, ainda de acordo aí com o vínculo de imprensa, essa novidade seria anunciada nesta sexta-feira, hoje, pela International Football Association Board, que é a IFAB, né? Isso aí, a entidade responsável pelas regras do esporte, evidentemente. Haverá novo congresso anual da IFAB em março, evento mencionado pela FIFA, em que se decidiria se o cartão azul seria aprovado ou não. Mas, de acordo com a entidade, mesmo se houver aprovação, o teste será localizado em categorias inferiores. O cartão azul faria com que os jogadores fossem removidos do campo por 10 minutos se praticassem uma simulação, faltas de antijogo ou mostrassem desrespeito a um árbitro de futebol, né? Caso o jogador receba 2 cartões azuis ou um amarelo e um azul, receberia o cartão vermelho em seguida e seria expulso da partida. Eu acho que tem outras coisas mais urgentes no futebol para serem colocadas, né? Do que cartão azul, gente. Sinceramente, meu Deus do céu. Fala sério. Brasil reage no fim, mas perde para a Austrália na estreia do pré-olímpico feminino de basquete. As 7.000 pessoas presentes no ginásio Mangueirinho empurraram o Brasil e viram o time fazer um jogo duro contra a Austrália. Mas, no entanto, aí as adversárias contaram com uma noite inspirada de Eze Magberkor para vencer a seleção brasileira por 60-55. Ontem, quinta-feira, dia 8, na estreia do pré-olímpico feminino de basquete. Velho fantasma, a derrota para a Austrália definiu a ausência brasileira nas Olimpíadas de Tóquio. As australianas também levaram a melhor no torneio que deixou a seleção verde e amarela fora do Mundial Feminino de 2022. Não foi nesta quinta-feira que o Brasil
conseguiu a revanche. Quebra de invencibilidade. Com a derrota nesta quinta, ou seja, ontem, dia 8, o Brasil perdeu uma sequência de 17 jogos de invencibilidade. Antes de perder para a Austrália, a seleção brasileira não sabia o que era uma derrota há 2 anos. É o Brasil levantar a cabeça, né, rapaz? Bater a poeira e seguir em frente. Agora, fala do meu xará Cristiano Ronaldo. Não é o Cristiano Ronaldo. É mesmo que o Cristiano fez isso, rapaz? É? Eu só acompanhei aqui essa informação, mas não vi. Confesso para vocês que eu não vi o vídeo, não. Cristiano Ronaldo passa a bandeira do Al Hilal nas partes íntimas após derrota. Irritado com a derrota do Al Nassr para o Al Hilal no clássico saudita, ontem, quinta-feira, Cristiano Ronaldo foi provocado na saída de campo. Respondeu de forma obscena. Um torcedor arremessou uma bandeira do rival num craque, que esfregou o objeto nas partes íntimas. Meu amigo, o que é isso? Em amistoso, parte do torneio de intertemporada, né? Lá dos Emirados Árabes, o Al Hilal venceu o Al Nassr por 2-0 com gols aí do Assari e o Milikovic Savic. Cristiano Ronaldo foi advertido com um cartão amarelo e não teve grande destaque no clássico saudita. No túnel, em direção ao vestiário, o craque andava de cabeça baixa quando torcedores do Al Hilal arremessaram bandeiras do time na direção do camisa 7. Cristiano Ronaldo respondeu às provocações, pegando um dos objetos, passando nas partes íntimas por dentro dos shorts e arremessando de volta para a arquibancada. Meu amigo, eu tô rindo aqui, mas o negócio é sério, né, mano? Meu amigo do céu. Gente, o cara é ser humano também, viu, gente? Claro que não se deve fazer isso, né? Ainda mais um cara experiente como ele, né? Já viveu tantas coisas, rapaz. Já jogou contra tantos adversários na Europa, né? Que o provocavam também. Mas assim, o cara é ser humano, né? Você tá saindo com a cabeça quente ali de um jogo, seu time perdeu. Ah, Cristiano, mas um amistoso ele tem que estar mais tranquilo. Gente, um cara que é competitivo, que nem o Cristiano Ronaldo, ele não quer perder nem jogo de gude, né? Eu mesmo, se eu for jogar qualquer coisa, eu quero ganhar. Eu também não quero perder não, né? Quero perder também não. Pois é, mas lógico que não é uma coisa que o Cristiano Ronaldo deve fazer, né, rapaz? Mas como ele é uma pessoa pública, qualquer coisa que ele fizer, que é bom que se diga que não foi qualquer coisa, né? Pegou um objeto lá do Al Hilal e passou por dentro do short, nas partes íntimas lá, e devolveu para o torcedor. Meu Deus do céu. Grêmio acerta a contratação do centroavante Diego Costa. O Grêmio surpreendeu e anunciou a contratação do centroavante Diego Costa na noite de ontem, quinta-feira. O jogador de 35 anos chegará em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2024. A busca por um centroavante era uma obsessão na Arena. Ainda antes da saída de Soares, a direção vasculhava o mercado por um camisa 9. O tricolor chegou a fazer uma oferta a Tiquinho Soares, mas o Botafogo recusou. Nomes como o Funes Mori e também o Aboubakar estiveram na mira. O Grêmio será o terceiro time no Brasil que Diego Costa defenderá. Antes, vestiu as cores do Atlético Mineiro, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, e do Botafogo. No início deste ano, foi confirmado que não renovaria com o clube carioca, quando ficou livre no mercado. No futebol europeu, soma passagens importantes por Chelsea e Atlético de Madrid. Naturalizado espanhol, o centroavante disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pela Roja. Assim que desembarcar em Porto Alegre e assinar contrato, o jogador deverá ser regularizado no bid da CBF, a tempo de ser inscrito no Campeonato Gaúcho. As inscrições para o estadual se encerram em 16 de fevereiro. A direção gremista tem um acerto com o Duqueiroz, como já noticiamos aqui, do Zenit, e procura ainda um atacante de velocidade e um lateral esquerdo. Diego Costa é o quarto reforço gremista para a temporada 2024. Antes, o clube já tinha anunciado o goleiro Marchesin, o volante Dodge e o meio atacante Soteldo.
É o Grêmio, né, rapaz? Acreditando aí no Diego Costa. Cristiano, o que é que você acha dessa contratação? Eu acho, né? Se fosse eu, o executivo do Grêmio, eu não o contrataria. Não tá jogando mais nada, ruim de grupo e é ex-jogador, na minha opinião. Para mim, o Diego Costa é ex-jogador. Ele pode chegar no Grêmio e arrebentar e calar minha boca. Eu vou vir aqui e falar, oh, caramba, rapaz, o Diego Costa tá jogando muita bola mesmo. O Grêmio acertou na contratação, mas hoje eu não acho uma boa contratação. Hoje eu não acho uma boa contratação pelo que a gente viu nos últimos tempos. Ele não conseguiu jogar no Galo, não conseguiu jogar no Botafogo. Foram os 2 últimos clubes dele. Ele não conseguiu jogar. E assim, no Botafogo foi pior, né? No Atlético ele ainda ganhou títulos. No Botafogo foi pior, que no Botafogo perdeu o título do Campeonato Brasileiro quando tinha uma vantagem muito grande aí na ponta da tabela. E ele começou a falar coisas que só deve ser dita dentro do vestiário. Então, muito ruim de vestiário, né? O Diego Costa. Endrick quer revanche contra a Argentina em decisão no pré-olímpico. Destaque da seleção brasileira sub-23 no pré-olímpico. O atacante Endrick espera que a decisão de domingo, que vale vaga nos Jogos de Paris, sirva de revanche particular contra a Argentina. É um clássico, não tenho boa memória da Argentina, porque quando estava na seleção principal, perdemos para eles no Maracanã. E agora vou trabalhar de novo para, se Deus quiser, fazer um bom jogo contra a Argentina. Afirmou o camisa 9, que relembrando um 1-0 para o rival em novembro, no seu segundo jogo com a camisa do Brasil. A seleção sub-23 estará classificada para os Jogos de Paris se vencer o clássico de domingo, às 8 horas da noite, horário de Brasília, na última rodada do quadrangular final do pré-olímpico. O Brasil pode garantir a vaga até com um empate, mas dependerá de Venezuela e Paraguai. Se perder, a seleção masculina não irá às Olimpíadas. Pois é, o Brasil venceu então a Venezuela por 2-1 ontem, né? E assumiu a segunda colocação e agora tem a decisão contra a seleção da Argentina. Embora não tenha aí marcado na vitória de ontem, quinta-feira, sobre a Venezuela, Endrick participou da jogada do primeiro gol, marcado por Maurício, e deu o passe para Guilherme Biro decretar a vitória aos 42 minutos do segundo tempo. A equipe está muito unida e está muito feliz com essa vitória. Estou muito cansado. Pude ajudar a equipe, não com gols, mas com assistências, comentou o jogador do Verdão. Endrick deixou o campo aliviado pelo gol anulado do venezuelano Lascava aos 27 do segundo tempo, com apoio do VAR, já que o lance teve início em uma bola que ele perdeu no meio do campo. Agradeço muito a Deus, porque ele tirou o gol que eu dei para a Venezuela. Eu saí jogando rápido, foi um erro meu, e Deus colocou a mão aqui e anulou o gol. Pois é, rapaz, seleção brasileira que não se apresentou bem ainda nesse pré-olímpico, né? Estava até comentando com os amigos nos grupos das redes sociais, do WhatsApp, né? Que a seleção brasileira não está merecendo se classificar. Se não se classificar, né, para as Olimpíadas, vamos bater aqui na madeira, né? Se não se classificar para as Olimpíadas, não vai ser nenhuma surpresa, porque até agora a seleção brasileira não conseguiu jogar. E as críticas, lógico, né, caem em cima do técnico da seleção brasileira pré-olímpica, o Ramon Menezes, né, que precisa fazer uma coisa diferente nesse jogo contra a Argentina, porque o time da Argentina, os garotos da Argentina é muito bom. Atlético e Atlético Mineiro. Scarpa coloca a mão na coxa após finalização e é substituído. Pois é, o meia Gustavo Scarpa precisou ser substituído durante o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético. Ontem, quinta-feira, em São João del Rei, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Titular do Galo, o camisa 6 foi tentar uma finalização no segundo tempo e logo na sequência colocou a mão na coxa da perna esquerda. Não demorou para o meia ser substituído por Patrick perto dos 13 minutos. Esse foi o terceiro jogo de Scarpa pelo Galo, segundo como titular. Ele ainda não participou de nenhum gol do Alvinegro. O meia foi o primeiro
de 2 reforços confirmados pelo Galo para 2024. O outro é Bernard, que só chegará no meio da temporada. Pois é, mas é normal, né, gente? Começo de temporada, o Scarpa não vinha atuando regularmente, né, nos times que ele passou lá na Europa, então é mais do que normal ele sentir, né? Ainda mais se tratando de campeonato estadual, gente. Ah, você está falando isso? Porque assim, campeonato estadual, os campos são horrorosos, gente. Horrorosos. Estou falando que foi por isso que ele sentiu? Não, pode ter sido e pode não ter sido, né? Mas que bom que não é uma coisa grave aí. Em breve ele já está voltando aí a vestir a camisa do Galo. Abre aspas, impactante. Galdames e Rossi elogiam torcida do Vasco após vitória em Manaus. Após vitória por 1-0 sobre o Audax na noite da última quinta-feira, ou seja, ontem, os jogadores do Vasco elogiaram a participação da torcida em Manaus. O jogo aconteceu na Arena da Amazônia, que recebeu quase 22 mil pessoas. Na véspera, os vascaínos já haviam feito festa na chegada do time. Estreante da noite, o volante Pablo Galdames ficou impactado com a torcida. Feliz por minha primeira partida aqui, com o apoio dessa torcida magnífica, cantando os 90 minutos. Um jogo muito intenso e o mais importante foi conseguir os 3 pontos. A torcida é impactante, impressionante. Temos que entregar em campo tudo o que eles fazem fora. Hoje fizemos uma grande partida, criamos muitas chances e temos que seguir da mesma forma por essa torcida que merece e por nós, que trabalhamos muito no dia a dia, declarou o jogador chileno. Quem também elogiou a festa em Manaus foi Rossi. O atacante citou a impaciência do torcedor do Vasco nesse início de temporada e disse que o time vai evoluir e corresponder em campo. Gostoso demais. Todas as vezes que o Vasco vem a Manaus, é essa alegria, essa festa. Se a gente chega de madrugada, a torcida invade o aeroporto. Espero voltar mais vezes. Vitória importante. Tem 2 clássicos agora pela frente e nos dá confiança para encarar a altura, disse o jogador Rossi. Eu sei que a torcida do Vasco é um pouco impaciente, mas estão chegando jogadores. Hoje o Pablo foi titular, fez uma grande partida. Quem veste essa camisa vai encarar a pressão, concluiu o jogador. Agora, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro e terá uma semana para se preparar para o próximo confronto. O time de Ramon Dias volta a campo na próxima quarta-feira no clássico contra o Fluminense, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Maracanã. Pois é, já eu comento sobre essa vitória do Vasco da Gama, mas o Galdames, meu amigo, claro que o adversário não é um adversário forte, né, que a gente possa comparar, mas o Galdames mostrou qualidade. E olha que o Galdames não está nas suas melhores formas físicas, né? Forma física, porque estava um tempo sem jogar, né? Mas, evidentemente, que jogou bem. Claro que o teste vai ser a sequência da temporada, né? Para esse jogador aí mostrar se realmente ele é bom jogador ou não, tem condições ou não de vestir a camisa, de continuar vestindo a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, sem dúvida nenhuma, fez uma bela partida o Pablo Galdame. Abel aceita a chateação de Zé Rafael por substituição no Palmeiras. Abre aspas, medo que tivesse lesionado, fecha aspas. 4 dias após amargar o vice da Supercopa Rei diante do São Paulo, o Palmeiras voltou a campo para enfrentar o Ituano na Arena Barueri. Fez mudanças na escalação e venceu por 2-0 pelo Paulistão. Uma vitória valorizada por Zé Rafael. Melhor em campo e consistência para o gol. Foi importante para nós. Precisávamos dar uma resposta rápida e tivemos oportunidade de fazer isso em casa. Iniciou o volante em entrevista à Cazé TV. Sentimos muito a derrota no domingo para o São Paulo, mas tem que sacudir a poeira. Não tem tempo nem para comemorar, quanto mais para sentir as derrotas. No segundo tempo, porém, o meio-campista foi substituído por Abel Ferreira após uma dividida e saiu de campo visivelmente chateado com a decisão do treinador. Em coletiva, o comandante explicou a situação e disse entender o jogador. O Zé saiu chateado comigo e com razão. Nosso Robocop dá uma dividida, rouba uma bola, saiu, volta e o treinador
ainda o tira. Eu tirei com medo que tivesse lesionado, mas felizmente não. Mas ele tem o direito de ficar chateado comigo e já disse, não vou mentir, queremos essa competição. Lopes fez gol, Rony fez gol, isso que queremos, que sintam que não podem adormecer. O treinador não pode adormecer, ninguém dentro do clube pode adormecer. O difícil é ganhar sempre, o difícil é ganhar de forma consistente. Diante do Ituano, o técnico Abel Ferreira fez mudanças na escalação comparada ao time utilizado na Supercopa. Manteve os 3 zagueiros, mas acionou 3 volantes, com Aníbal, Richard Rios e também o Zé Rafael, abrindo mão aí de um atacante e mantendo só Flaco Lopes na referência. Os gols, por sua vez, foram marcados por Flaco Lopes e Rony, acionado do banco de reservas no decorrer do segundo tempo. Com o resultado, o Palmeiras mantém a liderança do Grupo B, com 13 pontos e invicto, com 4 vitórias e 1 empate. A próxima partida do Verdão será na segunda-feira contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, pela 7ª rodada do Paulistão. É o Palmeiras, né, rapaz? É o Verdão que, lógico, sente, né, rapaz? Perder um título é ruim. É muito ruim perder um título, mas a vida continua, né, menino? Até porque é começo de temporada. Vem aí Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer nessa temporada de 2024. Segura um pouquinho aí que a gente volta já para a gente trazer para você que tá ligado com a gente os estaduais, né? Os jogos que aconteceram aí no meio de semana e também os jogos que vão acontecer no final de semana. Final de semana aí de muito carnaval por todo o Brasil. A gente traz já para você as notícias dos estaduais. Segura só um pouquinho.